carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. João 6:56. Debaixo dos véus da hóstia, portanto, e dentro do cálice, está a divina pessoa de Jesus com seu corpo, sangue, alma e divindade, que se dá a cada um que o recebe na Santa Comunhão, e fica permanentemente nas hóstias consagradas que estão encerradas no sacrário. Que palavras espantosas! Ensina Santo Ambrósio como faz o pão para tornar-se o corpo de Cristo? Por meio da consagração. E a consagração com que palavras é feita? Com as palavras de Jesus. Quando chega o momento de realizar o sagrado mistério, o sacerdote para de falar por si mesmo e começa a falar na pessoa de Jesus. As palavras da consagração são as palavras mais espantosas de que Deus fez uma doação à Igreja. Essas palavras têm o poder de transformar um pouco de pão e vinho em Jesus, Deus crucificado. Elas realizam um mistério oculto de sumo poder, que supera o poder dos serafins e que pertence só a Deus e aos sacerdotes. Não deveríamos ficar maravilhados, pois, sabendo que houve santos sacerdotes que sofriam angustiosamente quando pronunciavam aquelas palavras divinas. São José de Copertino e em nossos dias o Padre Pio de Pietrelcina pareciam ficar visivelmente oprimidos por uma angústia mortal, e só penosamente e aos arrancos é que eles conseguiam terminar as duas fórmulas da consagração. O padre guardião quis fazer uma pergunta a São José de Copertino. Como é que pronuncias de modo claro as palavras da missa toda, e nas palavras da consagração ficas tropeçando em cada sílaba? E o santo lhe respondeu: as palavras santíssimas da consagração ficam sobre os meus lábios como brasas acesas. Ao pronunciá-las, preciso fazer como que quem tem que engolir alimentos fervendo. É por aquelas divinas palavras da consagração que Jesus está sobre os altares, está em nossos sacrários, está nas cândidas hóstias. Mas como? Como é possível? Perguntou um estudioso maemutano a um bispo missionário. Como é possível que o pão e o vinho se tornem carne e sangue de Cristo? O bispo respondeu: quando nascestes, tu eras pequeno e crescestes depois, porque teu corpo foi transformando em carne e sangue os alimentos que ias tomando. Pois bem, se o corpo do homem é capaz de transformar em carne e sangue o pão e o vinho, com quanto maior facilidade Deus o poderá fazer? O maometano tornou a perguntar-lhe: como é possível que, em uma hóstia tão pequena, esteja presente Jesus Cristo todo inteiro? O bispo respondeu: olha a paisagem que está na tua frente e considera um pouco quanto teu olho é pequeno em comparação com ela. Pois bem, se em teu olho tão pequeno cabe a figura de um campo tão vasto, por que Deus não haveria de poder fazer em realidade, em sua pessoa, o que em nós existe em figura? O maemutano então lhe perguntou ainda: como é possível que o mesmo corpo se ache ao mesmo tempo presente em todas as vossas igrejas e em todas as hóstias consagradas? E o bispo lhe disse: para Deus nada é impossível. Esta resposta já poderia bastar, mas a própria natureza se encarrega de dar uma resposta à tua pergunta. Aqui está um espelho. Joga-o no chão e quebra-o
em muitos pedaços. Cada pedacinho pequeno vai te mostrar a mesma imagem que te estava sendo mostrada pelo espelho quando ele ainda estava inteiro. Deste modo, é o mesmo idêntico Jesus que se apresenta, não só em figura, mas na realidade em todas as hóstias consagradas. Ele está verdadeiramente em todas elas. Percebiam a presença real. Lembremo-nos de Santa Rosa de Lima, da Beata Ângela de Foligno, de Santa Catarina de Sena, de São Felipe Neri, de São Francisco de Borja, São José de Cupertino e de muitos outros santos que percebiam sensivelmente a presença real de Jesus no sacrário e nas hóstias consagradas, e ouviam com seus olhos, ou sentiam dele o inefável perfume. Lembremo-nos do espírito de Santo Antônio de Pádua, que diante de um incrédulo o fez ver como um burro esfaimado se ajoelhou diante de um ostensório com o Santíssimo, em vez de ir se lançar sobre um comedouro cheio de ração que foi exposto junto ao ostensório. Lembremo-nos do que aconteceu a Santa Catarina de Sena. Um dia, um sacerdote que não acreditava nos dons especiais da santa, apresentou-se para levar a comunhão a Santa Catarina, que estava enferma, e ia-lhe levando uma hóstia não consagrada. À entrada do sacerdote, a santa nem se moveu, como de costume, para adorar a Jesus Eucarístico, mas fitou o sacerdote e o censurou abertamente por querer enganá-la e pelo pecado de idolatria que queria fazer que ela cometesse. A mesma coisa aconteceu à beata Ana Maria Taige, que recebeu a comunhão com uma hóstia não consagrada. A beata o percebeu imediatamente e sentiu uma tristeza sem medida, como confidenciou em seguida ao seu confessor. Lembremo-nos ainda de Santo Afonso Maria de Ligório, que, estando enfermo, recebia a Santa Comunhão em sua cela. Certa manhã, logo que recebeu a comunhão, começou a gemer em alta voz e em lágrimas. Ah, que foi que fizestes? Trouxeste-me uma hóstia sem Jesus, uma hóstia não consagrada. Procuraram indagar sobre o caso e descobriram que naquela manhã o sacerdote celebrante, por pura distração, tinha passado da invocação ao Espírito Santo para o memento dos mortos no cânon romano, omitindo inteiramente a consagração do pão e do vinho. O santo percebeu a ausência de Jesus naquela hóstia não consagrada. Poder-se-ia lembrar muitos outros episódios tirados da vida dos santos, assim como também se poderiam lembrar os atos de exorcismo sobre os possessos que foram libertados do demônio por meio da Eucaristia. Poder-se-ia fazer a lista daquelas grandes manifestações de fé e amor que são os congressos eucarísticos e dos célebres santuários eucarísticos, como o Santuário de Turim, Lanciano, Sena, Orvieto, São Pedro em Patiermo, que ainda hoje conservam os testemunhos vivos de episódios que deram o que pensar e o que falar, acontecidos para confirmar a verdade da presença real. De modo especial, o Santuário de Lanciano, que é um santuário eucarístico único no mundo e que o mundo todo deveria conhecer, para nele descobrir a presença prodigiosa de uma hóstia que se transformou em carne viva e que assim está conservada há muitos séculos. É um milagre visível que nos deixa atordoados e comovidos. Mistério de fé.
Mais importante, porém, do que qualquer episódio ou testemunho, é a fé sobre a qual se baseia a verdade da presença real e sobre a qual deve basear-se a nossa inabalável certeza de que é assim. Jesus é a verdade, João 14,6, e ele deixou-nos a Eucaristia como um mistério de fé, no qual precisamos crer com toda a mente e com todo o coração. Quando a Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, foi levado o santo viático, ele se levantou da cinza sobre a qual se tinha feito estender, ajoelhou-se e disse: ainda que existisse uma luz 1000 vezes mais esplendente do que a da fé, eu não acreditaria com maior certeza que este que estou para receber é o Filho do Deus Eterno. Mistério de fé. Com estas palavras, o Papa Paulo V quis intitular sua encíclica eucarística, justamente porque as realidades divinas não têm fonte de verdade e de certeza mais profunda do que a fé, virtude teologal. Foi com esta fé que os santos viam Jesus na hóstia e não tinham necessidade de outras provas. O Papa Gregório chegou a dizer que Santa Teresa de Jesus, que foi por ele canonizada, via tão distintamente com os olhos do Espírito a nosso Senhor Jesus Cristo presente na hóstia, que até afirmava não ter de modo algum inveja dos bem-aventurados, que já contemplam no céu o Senhor face a face. E São Domingos Sávios escreveu um dia no caderno do seu diário: para sermos felizes, nada nos falta neste mundo. Só me falta ir ver no céu a Jesus, a quem agora, com os olhos da fé, contemplo e adoro sobre o altar. É com esta fé que devemos aproximar-nos da Eucaristia. Devemos estar em sua presença, devemos amar e fazer que seja amado, Jesus Eucarístico.